Vamos falar sobre um assunto que é o mais falado no Brasil todo e a gente tem falado desde o Carnaval, aliás, desde antes do Carnaval, sobre o coronavírus, um dos principais assuntos pelo mundo. Depois do registro do primeiro caso suspeito em Aracaju, na semana passada, que a gente trouxe aqui uma mulher de 37 anos que veio da Itália, procurou um hospital particular, está em isolamento domiciliar, passa bem, fez exames. Os exames aqui, até então, não deram nenhum problema com relação à gripe, influenza, os problemas respiratórios mais conhecidos. Os exames agora dela foram levados para o Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque hoje a Secretaria da Saúde de Aracaju convocou a imprensa para apresentar detalhes do plano de contingência. Vamos acompanhar. O plano de contingência da Secretaria Municipal da Saúde vem sendo aplicado desde o início do mês, quando o estado recebeu recomendações do Ministério da Saúde quanto ao coronavírus. Na capital, todas as unidades de saúde podem receber paciente com sintomas de febre ou problemas respiratórios, que são características do vírus. Quem chegar com febre, tosse ou algum sintoma respiratório será tratado prioritariamente, será levado imediatamente, tratado prioritariamente, tirado do convívio que as pessoas estão ali na unidade básica, né, ele será isolado, será feito o procedimento de anamnese, né, de perguntas, e caso tenha suspeita, ele será isolado. Caso não, ele volta para o lugar que ele estava na unidade de saúde. As medidas de contingência começam quando as unidades e hospitais municipais recebem pacientes com fator epidemiológico de gripe. Em seguida, o paciente é levado para a triagem. Se o paciente tiver tido contato com países ou pessoas que vieram de lugares onde o corona é epidemia, como China e Itália, o caso passa a ser suspeito. Isso é confirmado após o resultado laboratorial do LACEN e do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A situação da capital hoje é de perigo iminente, quando há casos suspeitos. Em Aracaju, apenas um caso está sob análise. É uma mulher de 37 anos que chegou da Itália há mais de 10 dias. Os primeiros atendimentos foram feitos em uma unidade particular, mas ela já está em casa, em isolamento. Ela continua em isolamento, são em torno de 14 dias ou até acabarem todos os sintomas, ela está bem melhor, mas o exame dela foi colhido, foi encaminhado ao LACEN e o LACEN encaminha uma outra amostra, um laboratório de referência, que no caso é a Fiocruz, a referência para o estado de Sergipe. Então, o laboratório Fiocruz é quem vai fazer o exame que vai encaminhar esse resultado para o Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde quem faz a informação se é caso confirmado ou descartado. A secretária municipal da Saúde falou sobre a hipótese de mais casos suspeitos ou confirmados, quando 8 unidades básicas darão suporte para o isolamento. Todas as nossas unidades elas têm sala de observação, então elas já existe uma preparação de todas as unidades. Porém, como nós sabemos que não teríamos como isolar todas as unidades, porque a gente impediria o atendimento, o fluxo normal, regular dos pacientes, caso haja essa necessidade, nós escolhemos 8 unidades grandes para deixarmos exclusivamente para o atendimento dos pacientes. No Brasil, o segundo caso do coronavírus foi confirmado em São Paulo no último sábado. Um homem de 32 anos que, assim como a primeira vítima da doença, veio da Itália. O país tem o maior número de casos depois da China. Mesmo com a situação de alerta, a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde tranquiliza a população e pede prevenção. É muito importante nesse momento a população toda ver a prevenção para essa gripe ou qualquer outra gripe, né? Que é simples, lavar as mãos com água e sabão antes de qualquer procedimento que for fazer. Se você for entrar no banheiro, lave sua mão com água e sabão. Quando você finalizar, lave sua mão com água e sabão. Pegou na maçaneta, entrou no ônibus, quando você aproveitar, lave sua mão com água e sabão. Se você tiver com a mão suja, evite tocar as mãos nos olhos, no nariz, porque você pode estar transmitindo e levando o vírus nesse momento. Então, essa é a prevenção principal. Lavar as mãos com água e sabão sempre. Prevenção para qualquer tipo de vírus, da gripe, por exemplo. Ainda falando sobre o caso da mulher que fez o exame, você lembra que na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos uma entrevista ao vivo lá do LACEN, sobre os exames que foram feitos com a paciente que está com suspeita de coronavírus. Foi realizado neste laboratório aí
foram feitos vários tipos de exames para saber se ela estava com algum vírus conhecido, como influenza A, B, o adenovírus, parainfluenza 1, os vários vírus conhecidos aqui que são feitos no LACEN. Deram negativo para esses vírus. Foi enviado então para o Rio de Janeiro para saber se ela estaria com algum outro tipo de vírus. Esse resultado lá do Rio de Janeiro deve chegar até quarta-feira, é o que a gente imagina, para saber que outro tipo de vírus essa mulher está. Como você sabe, essa mulher de 37 anos, ela veio da Itália recentemente e estava com tosses, com algumas secreções, e essas secreções foram retiradas para fazer os exames. Por ela vir da Itália, justamente levantou a suspeita, a possível suspeita, dela estar com um vírus desconhecido. Por falar em Itália, eu quero que você acompanhe, volta aqui para mim agora, 12 horas e 6 minutos. Acompanhe porque foi enviado para a gente o vídeo de uma sergipana, a Tânia Cardoso, que mora com a família lá na Itália. Ela é amiga do Douglas Magalhães e mandou um vídeo para falar sobre a situação do coronavírus lá na Itália. Vamos acompanhar. Sou Tânia, vivo aqui na Itália, em Toscana. Em relação ao vírus, tem muitos casos ao norte, Milano, Pádua. Aqui em Toscana não, poucos casos. Sob controle. São mais de 500 contagiados, são 21 mortos. Esses mortos, a maioria são idosos, já com outras patologias. Algumas cidades lá ao norte em isolamento, ninguém entra, ninguém sai, para evitar que o vírus se espalhe. E estamos tranquilos. A saúde pública funciona muito bem, então não tem muito o que se preocupar. Basta evitar lugares fechados com outras pessoas. Que se você tiver febre, gripe, alguma coisa assim, deve chamar o médico, que ele vem em casa, para evitar você saindo que contagie outras pessoas. Mas tudo tranquilo, sem pânico, e vamos para frente. A vida que segue. Essa é Tânia, ela mora em Itália, sergipana, e passou essas informações de como está a situação lá para você que acompanha o jornalismo da TV Atalaia. Todas as informações sobre coronavírus que você precisa saber, é só acompanhar o nosso jornalismo. Ainda nesta edição, a gente traz outras informações sobre o tema.